Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula 9 do sexto ano. Para isso, o tema da nossa aula é a origem do ser humano em relação ao criacionismo. Os objetivos da aula de hoje são conceituar a teoria criacionista, identificar os mitos criacionistas em diversas sociedades e concluir que os mitos criacionistas são formas diferentes de explicar a origem do ser humano. Bem, para a aula, nós precisaremos de alguns materiais. Os livros didáticos ou até mesmo outros sites, caderno, folhas, para vocês fazerem as anotações, lápis, caneta, borracha, lápis de cor e canetinhas. A pré-história, então, é o primeiro período da divisão tradicional da história. Ela inicia com o surgimento do ser humano e termina ali com o domínio da escrita em 4000 a.C. Mas sobre o surgimento dos primeiros seres humanos, qual seria a melhor explicação? Tem uma explicação correta, uma explicação errada sobre? Teria somente uma explicação? Vamos entender um pouquinho. Na sala de aula, muitas vezes, alguns alunos começam a discutir. Ah, não, professora, o ser humano foi criado por Deus. Outros já dizem, não, professora, eu aprendi que o ser humano passou por um processo evolutivo. O que eu posso dizer para vocês? Ao longo do tempo, as pessoas sempre buscaram uma resposta para essa questão. De onde viemos? Quando surgiram os primeiros seres humanos? Como eles surgiram? A explicação que nós vamos utilizar hoje são por meio de mitos criacionistas, onde cada sociedade buscou explicar a sua maneira como os seres humanos surgiram. O criacionismo, então, é uma forma de explicar onde existe um ser superior que vem a criar, um sujeito criador, que é ele quem dá vida, quem constitui todo tipo de vida que tem no mundo. Os mitos criacionistas, eles estão presentes em diversas culturas e aparecem antes do discurso científico, antes de cientistas realizarem suas pesquisas, seus estudos para explicar como surgiram os primeiros seres humanos. Para a aula de hoje, iremos entender a questão do criacionismo para os egípcios, um dos povos antigos da África, os gregos, dos povos antigos do Ocidente, da Europa, maias, que são um dos povos pré-colombianos, ou seja, que habitavam a América antes de Cristóvão Colombo chegar em 1492. Iorubás, que é um grupo de africanos que veio parar aqui no Brasil por meio da escravidão. Indígenas, que já habitavam aqui ao Brasil, então são povos pré-cabralinos, porque habitavam o Brasil antes de Cabral chegar em 1500. E o mito criacionista cristão, por parte da nossa religião que está presente na Bíblia. Então, assim, cada povo tem a sua especificidade na hora de explicar. Não existe certo ou errado, mas maneiras diferentes de explicar a mesma questão, que é a origem do ser humano. Vamos para a primeira? Então, conforme os egípcios, existia um deus superior, Atum, que ajudou na criação humana, de maneira não proposital, sendo ele um dos olhos de Ra. Ra é o deus superior de todos. O deus Sol, até os egípcios se consideravam como o rebanho de Ra. Então acredita-se que Atum se separou de Ra conscientemente e não quis mais voltar para Ra. E os filhos dele, Shu e Tefnut, que era o deus do ar e também a deusa da umidade, eles foram à procura do pai, né? Brigaram com ele com o propósito de trazê-lo de volta. Após diversas brigas, diversas lutas, o olho acabou derramando lágrimas sagradas.
E por meio dessas lágrimas é que brotaram, assim como a vegetação, a humanidade, né? Assim brotou os primeiros seres humanos. Esta é a explicação para os egípcios. Até eu coloquei para vocês uma imagem representando esse processo dentro da cultura egípcia. Agora sobre o criacionismo grego. Então nós temos Zeus, Deus dos deuses, Deus dos raios, enfim. Ele pediu para os seus filhos, o Prometeu e o Epimeteu, que fossem à terra para criar os seres e deixassem um presente para cada um deles. Prometeu, então, criou os seres humanos, a imagem dos deuses, enquanto Epimeteu trabalhou nos animais. Epimeteu ele terminou primeiro, consequentemente ele deu um presente para cada um. Só que quando ele terminou a criação, não existia mais presentes para os seres humanos. Então o que o Prometeu fez? Ele decidiu roubar o fogo dos deuses e dar aos homens. Só que o Zeus ficou muito revoltado, ele ficou furioso. Castigou o Prometeu, até interessante vocês pesquisarem qual foi o castigo para Prometeu que Zeus deu. E ele criou uma mulher bela chamada Pandora e a fez a esposa de Epimeteu. Zeus deu a Pandora uma caixa que nunca deveria ser aberta, mas ela, movida por curiosidade, acabou abrindo essa caixa. Dentro da caixa saíram todos os males que assolam a humanidade até hoje, como a dor, a doença, a ganância, entre outros. Outra curiosidade legal, leiam sobre a caixa de Pandora. Prometeu, então, seria o inventor da humanidade, um dos filhos de Zeus. Agora para os maias. Os maias, eles acreditam que os deuses criaram a terra, o céu e depois os animais pesados e mais leves. Porém, eles perceberam, os deuses, que teria que ter pessoas, seres para os adorar. Então reuniram esforços para construírem seres que pudessem falar para fazer adoração aos deuses. Primeiramente fizeram com lama, mas isso foi um ato falho, porque não era muito resistente. Em seguida, eles decidiram incluir a madeira para dar sustentabilidade, sustentação ao corpo, mas isso também não funcionou, gerando certa fúria de dilúvios. Então, na última tentativa, eles usaram milho e água, criando a carne humana, falante, mas acabaram por temer a perfeição das criaturas, né? A perfeição dos seres humanos, seres perfeitos à semelhança dos deuses. Os maias acreditam, assim, que os seres humanos devem adorar aos deuses, né? A intenção dos deuses maias, ao criar os seres humanos, era criar seres que os adorassem. O criacionismo iorubá. Então havia o deus Olorum, Deus Supremo, que criou tudo aquilo que existe na Terra. Cada peça existente no universo foi criada conforme a sua força de vontade, sendo um pedaço dele. Isso inclui outros deuses, já que Olorum, aliás, também conhecido como Olodumaré, é a força suprema da vida. Então, Olodumaré encarregou Oxalá de moldar a figura humana. Ele experimentou ferro e madeira, mas os materiais eram muito rígidos e a pedra tornou o homem frio. A água acabou não dando forma definida ao homem e o fogo consumia o fruto da criação. Ao final, ele utilizou o barro. Só que o barro, ele era de Nanã, tá? E quando as pessoas morrem, acreditam os iorubás que elas devem voltar para a terra, que a terra são os domínios de Nanã, que é a senhora da lama e também da terra. Criacionismo para os tupi-guaranis, um dos grupos indígenas que habitavam aqui ao Brasil já na chegada do Cabral, tá? E temos descendentes até hoje. O deus Tupã, o deus Sol,
é o grande artesão da vida. Ele recebeu a ajuda da deusa Lua, Araci, descendo a terra até a região de Arégua, no Paraguai. É em uma cerimônia bem construída que as estátuas em argila do homem e da mulher receberam elementos da natureza. Assim que soprou a vida neles, o Deus os deixou junto aos espíritos do bem e do mal. Temos aqui o Deus Tupã, Deus dos deuses, para os índios Tupi-Guarani, Deus Sol, ele que seria o construtor, o criador dos seres humanos, para eles. E por último, não menos importante e talvez mais conhecido por vocês, nós temos o criacionismo cristão. E conforme a Bíblia, que é um livro sagrado para os cristãos, lá no primeiro livro, livro de Gênesis, lá diz que Deus criou Adão do pó da terra e o coloca no jardim do Éden. E para o Adão, Deus diz que lá ele poderia ficar, poderia comer livremente todas as árvores do jardim, né? Todas as frutas das árvores do jardim, porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela não poderia ser comida. Questão da maçã. Uma história também para vocês buscarem maiores informações. Na sequência, a Eva é criada a partir de uma das costelas de Adão para fazer-lhe companhia. Nesse sentido, é demonstrado como que ocorreu a criação de Adão. Até aqui é uma obra do Michelangelo que ele demonstra Deus ali junto aos anjos, né, como um ser superior, dando vida a Adão, o primeiro ser humano. Percebam que todas essas culturas, elas mostram demonstram uma maneira de explicar o surgimento dos seres humanos. Cada um da sua forma, cada um a sua explicação conforme os seus deuses, a sua cultura. Não existe uma certa ou uma errada, mas percebam que elas têm certas raízes em comum. A questão do uso da terra, da argila, do barro para a fabricação dos seres humanos, um agente criador, um ser supremo, que tem por intenção criar essas pessoas com habilidades e inteligência para seguir o bem ou o mal. Tanto tinha a caixa de Pandora que libertou os males da humanidade, mas as pessoas têm esse livre-arbítrio, de certa forma, para seguir o bem ou o mal. Ainda, o mito de criação nas diversas culturas demonstra as perspectivas, delas em relação ao surgimento do ser humano. Observa-se que tudo é guiado pelo modo de vida de cada um, né? E como eles percebem o mundo. Não é possível dizer o que é certo ou errado, mas que se tratam de representações pessoais de como tudo surgiu. E são representações de uma forma anterior à ciência, anterior a cientistas como Charles Darwin e Alfred Wallace, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, como quando começarmos a ver a questão do evolucionismo. Mas, volto a dizer, não há certo nem errado, é uma forma diferenciada, utilizando mecanismos da cultura para se explicar algo. Então, teorias criacionistas, mitos criacionistas em diversas culturas. Existem outros mitos criacionistas? Claro que existem. Vocês podem buscar. Nós temos diversos livros, a internet está repleta de mitos, de informações de outras culturas. Aqui eu coloquei só algumas que estão, de certa forma, relacionadas um pouco com a nossa história, a história do Brasil. Mas fica aqui aquele gostinho de quero mais, eu quero entender como é que fica lá na mitologia nórdica, né? Como é que é a questão do surgimento do ser humano para eles, entre outras. Agora a gente vai para a atividade. Eu agradeço de coração a atenção de todos, tenham uma ótima semana, bons estudos e tchau!